Fala, seus profimatianos, beleza? Mais um vídeo aqui resolvendo questões do Profimate. Nessa, a gente precisa mostrar a validade dessa informação por indução. Suponha que x mais 1 sobre x seja um número natural. Prove que x elevado a n mais 1 sobre x elevado a n também é um número natural, qualquer que seja o número natural n. Então, para todo n, a gente tem que provar que x elevado a n mais 1 sobre x elevado a n pertence aos naturais. Eu vou até anotar isso daqui, o que a gente precisa provar. Vou anotar de vermelhinho o que a gente precisa provar. Nós precisamos mostrar isso daqui, a propriedade que a gente quer mostrar, que eu vou chamar de P de n, é que x elevado a n mais 1 sobre x elevado a n, ele pertence ao conjunto dos números naturais, deixa eu só colocar esse natural mais bonitinho aqui, para todo n pertencente também aos naturais. Então, é isso que a gente precisa provar. Beleza, então vamos tentar proceder por indução. Aí, no caderno de vocês, se vocês estiverem fazendo atividade, vocês façam a redação matemática. Então, o primeiro caso que a gente vai fazer aqui é calcular o caso base. Então, a gente vai calcular o P de 1, que, por hipótese, 1 sobre x mais x pertence aos naturais por hipótese. Então, na nossa hipótese, ele já quer que a gente considere que x mais 1 sobre x, ele pertence aos naturais. Aí eu vou fazer aqui o P de 2. Então, vamos ver se P de 2 pertence aos naturais. Então, P de 2, ele quer que a gente mostre assim, ó, que 1 sobre x ao quadrado mais x ao quadrado pertença aos naturais. Aí o que eu vou fazer? Então, gente, eu vou pegar então o P de 1 e elevar ao quadrado. Então, veja que P de 2, ó, P de 2, então, ele pode ser 1 sobre x mais x elevado ao quadrado menos 2. Aí a gente vai fazer as contas aqui. Na verdade, eu já estou supondo isso. Por quê? Porque eu já fiz essas contas aqui, ó. E se a gente elevar 1 sobre x mais x elevado ao quadrado, veja só que a gente vai encontrar. Só para a gente verificar aqui, ó. Vai ser o quadrado do primeiro, que então vai ser 1 sobre x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ser 2 vezes 1 sobre x vezes x, mais o quadrado do segundo, que vai ficar x ao quadrado, menos esse 2 aqui, que vai ser nosso fator de correção. Aí vocês vão perceber que quando eu levar isso aqui ao quadrado, ó, pelo produto notável, esse x aqui vai cortar com esse x, então a gente vai ficar com a seguinte expressão. Deixa eu voltar para o vermelhinho que eu estava usando. Vai ser 1 sobre x ao quadrado mais x ao quadrado, que eu só mudei a ordem aqui, deixei um pertinho do outro, mais 2 menos 2, que vai ser igual a 1 sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, isso mostra que a propriedade é verdadeira. Por quê? Porque é um quadrado. Esse aqui é um quadrado de números naturais. Então, quando eu levo aqui, ó, quando eu levo isso aqui ao quadrado, isso é um quadrado de números naturais. Então, o quadrado de número natural é sempre natural. Aí, pela propriedade do fechamento, ó, quando eu fizer uma subtração, esse natural também vai se tornar natural. Então, essa propriedade aqui, ó, pelo fechamento, ó, quando eu pego o número menos ele, o 2 menos 2, também deixa esses números naturais, tá?
Então, a gente acabou de provar que P de 2 pertence aos naturais. Então, ó, P de 2 é válido. Beleza? Então, a gente já provou aqui o caso base em duas situações. A gente provou o P de 1, que ele já nos deu isso por hipótese, e acabamos de mostrar o P de 2, beleza? Então agora a gente vai fazer a segunda parte do problema, que é mostrar que se vale para N, para algum N natural, vai valer para N mais 1. Então vamos lá fazer o segundo passo. O nosso segundo passo é o seguinte. Então, o segundo passo é mostrar que, supor que o P de N seja válido e que essa validade implica na validade de Pn mais 1. Lembrando, tá, gente, que eu estou fazendo as contas aqui, mas vocês no seu caderno vai fazer a redação matemática. Beleza, então a gente já sabe aqui que isso daqui é verdade. Então a gente tem que mostrar aqui que quando eu pego x elevado a n mais 1 sobre x elevado a n mais 1, esse negócio aqui, essa expressão, vai pertencer aos naturais. Beleza? E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou até mudar de cor aqui para vocês pescarem a ideia do que eu vou fazer aqui. Tá? Então, minha ideia é escrever esse cara aqui a partir de uma operação com números naturais. E através dessa operação, a gente usa a propriedade do fechamento e conseguimos concluir que isso daqui tem que ser natural. Beleza? Então, a gente vai tentar proceder dessa maneira. Tentar escrever esse x elevado a n mais 1 mais 1 sobre x elevado a n mais 1 com algumas operações entre números naturais. Vamos lá, então. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, nós vamos definir uma sequência. Defina a sequência. Então, definimos a sequência AN igual a 1 sobre x elevado a n mais x elevado a n. Então, a partir de agora, o que eu acabei de escrever aqui? Eu estou definindo uma sequência de números que ela tem esse termo geral aqui, tá? Então, essa sequência aqui, ó, a gente acabou de fazer, é uma sequência com um termo geral já definido. Como n é natural, todos os termos da minha sequência elas terão essa forma aqui. E aí a gente vai observar se a gente encontra algum padrão entre esses números. Então a ideia agora é tentar estudar um padrão sobre essa sequência. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, para estudar esse padrão, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever alguns termos dessa sequência. Então, a gente já sabe que então que A1 é 1 sobre x mais x, que isso aqui a gente tem por hipótese. Eu vou escrever o A2 agora. O A2 a gente já calculou lá no passo base. O A2 vai ser 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. E, além disso, a gente vai tentar calcular agora o A3. Então, o A3, eu quero todos os termos para que a gente encontre a sequência desse jeito aqui, tá? E aí, a minha ideia é definir essa sequência de maneira recursiva. Então, olha só o que eu observei. Ah, outra coisa. Lembrando, como é que a gente calculou
o A2 lá no passo base. Então, o A2, o que a gente fez foi fazer o seguinte, eu vou colocar como observação aqui do lado, OBS, o A2, a gente calculou como sendo o A1 ao quadrado menos 2. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com o A3. Só que o que eu vou fazer com o A3? Olha só, o A3, o nosso A3, a gente tem que encontrar o A3 como sendo 1 sobre x ao cubo mais x ao cubo. Beleza? Se a gente conseguir fazer uma ideia e pescar essa ideia agora, recursivamente, a gente mata a questão nesses passos aqui. Olha só. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o A2 e multiplicar ele pelo A1, só para a gente ter uma ideia de como faz. Então vamos multiplicar aqui, então, A2 vezes A1, só para a gente ver o que a gente encontra. Então, A2 vezes A1. Então, ou seja, estou fazendo aqui no rascunho, tá, gente? Esse vermelhinho, essa parte aqui, é o rascunho que a gente vai fazer as contas. Então, eu vou pegar 1 sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. E eu vou multiplicar ele, deixa eu só puxar ele um pouquinho para a esquerda aqui. E eu vou multiplicar ele por 1 sobre x mais x. Só para a gente ter uma ideia de como essas coisas, o que a gente encontra, tá? Porque se eu encontrar aqui um padrãozinho, resolveu a nossa questão. Então, agora, olha só, quando eu multiplicar aqui, a gente vai ter, fazendo a distributiva, então, fazendo a distributiva aqui, ó, eu vou pegar 1 sobre x ao quadrado e multiplicar por 1 sobre x. Então, multiplicando isso, a gente vai ter 1 sobre x ao cubo. Aí agora, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado vezes x vai dar mais 1 sobre x sobre x. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o x ao quadrado, tá? Quando a gente fazer a mesma coisa com o x ao quadrado, veja só, x ao quadrado vezes 1 sobre x vai dar x, então a gente vai ter aqui mais x. E x ao quadrado sobre x ao quadrado vezes x vai dar mais x ao cubo. Então, quando eu peguei o A1 vezes o A2, olha só o que, eu acabei de encontrar, gente. Veja só que perfeito que as coisas aconteceram aqui, como foi feito para dar certo. Veja só o que aconteceu aqui. A gente obteve 1 sobre x ao cubo, mais x ao cubo. E ainda apareceu aqui, ó, esse termo que é 1 sobre x mais x, que esse termo aqui, ó, esse termo aqui é o A1. Então, como é que eu faço para encontrar o A3? Agora, desse produto, eu tenho que diminuir o A1. Então, olha só, por essas contas, a gente acabou de descobrir que A3 é igual a A2 vezes A1 menos o A1. Então, eu vou escrever essa informação, reveja esses cálculos, eu vou apagar esse rascunho para escrever aqui o A3. Então, deixa eu apagar esse rascunho. Pronto, então eu fiz lá os cálculos e coloquei aqui na observação que o A3 ele é igual a A2 vezes o A1 menos o A1. Aí eu vou deixar para vocês verificarem aí, que eu vou colocar aqui na observação, que o A4 ele vai ser o A3 vezes o A1 menos A2. Então, o que a gente acabou de observar aqui, ó?
que aqui nós teríamos o A3 como sendo A2 vezes A1 menos A1. Pela observação que eu já coloquei aqui, vocês vão verificar no caderno de vocês aí, que o A4 ele vai ser o cálculo de A3 vezes A1 menos A2. E assim, procedendo de maneira recursiva, nós vamos ter que o AN mais 1 é igual a AN vezes A1 menos AN menos 1. Então agora acabou as contas, porque a gente acabou de escrever o AN mais 1 com uma multiplicação de números naturais. Uai, Douglas, por que você está falando isso? Ó, então, por hipótese de indução, então para verificar agora, por hipótese de indução, AN e AN-1 pertencem aos naturais. E pelo caso base, A1 pertence aos naturais. E logo, eu ia colocar I, mas vou colocar assim, vírgula. Logo, pelo fechamento, AN mais 1 pertence aos naturais. E assim a gente demonstra a validade da nossa propriedade. E aí, gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Curta, comente, compartilhe, deixe sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima!